Olá, bem-vindo à Reforça Educação. Hoje nós vamos para mais uma aula de exercícios focado no edital para recenseador do IBGE. Bom, nessa aula de hoje nós vamos resolver exercícios de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Lembrando que eu já dei uma aula de conteúdo desse tópico e hoje nós vamos para a aula só de exercícios. Então, vem comigo! Nós já vamos começar com uma questão bem interessante que caiu na prova para recenseador do IBGE de 2017, já com a banca da FGV. É uma questão de grandeza diretamente proporcional e ela diz o seguinte: a quantia de R$900 mil deve ser dividida em partes proporcionais aos números 4, 5 e 6. E ela pede o seguinte: a menor dessas partes corresponde a... Bom, para iniciar essa questão, você tem que ver o seguinte: dessa quantia total dele, de R$900 mil, ele vai dividir em partes de 4, partes de 5 e partes de 6, certo? Porque ele diz que vai ser dividido em parte proporcional a esses números. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esses 900 mil vão ser divididos em 4, 5 e 6, em grupos 4, 5 e 6. Então, para a gente ver quantas partes no total essa grandeza vai ser dividida, basta que a gente some aqui, Somando aqui, nós vamos ter 4 mais 5, 9, mais 6, 15. Então, nós vamos ter 15 partes. Esses R$900 mil vão ser divididos em 15 partes. Então, eu preciso, primeiramente, ver quanto que equivale cada parte. Então, eu pego os 900 mil... 900 mil. Como a resposta está em 1.000, eu vou deixar 900 e no final eu só coloco esse R$1.000, certo? Vamos lá, dividir o 900 por 15. Dividindo aqui o 900 por 15, eu sei que o número que multiplicado por 15, que vai dar aqui, 90, vai ser 6. Quer ver? Vamos ver aqui, 15 vezes 6. 6 vezes 5, 30, deixa o 0 e vai o 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Então, realmente, 6 vezes 15 é 90. E aí, subtraio, fico com 0. E vai sobrar esse 0 aqui para eu dividir. 0 dividido por 15 vai dar 0. Porque 0 vezes 15 vai ser o próprio 0, e aí ele vai se cancelar aqui, e o resultado vai ser esse. Então, eu tenho que os R$900 mil dividido em 15 partes vai dar R$60 mil, ou seja, cada uma dessas partes equivale a 60. Então, esse 60 equivale a cada parte. Na questão, ele pede a menor dessas partes. A menor dessas partes vai ser o 4, porque vai ser a parte com menor divisões, certo? Entre 4, 5 e 6, o menor dos números é o 4. Então, a menor das partes vai ser quem ficou com o número 4. Então, a gente multiplica aqui, o 60, que é o valor correspondente a cada parte, e a gente multiplica por 4, porque a gente quer as 4 partes aqui. E aí, vamos multiplicar. Vamos pegar aqui o 60 vezes 4. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 6, 24. Então, 60 vezes 4 vai ser R$240 mil, certo? 240 e eu só acrescento R$1.000, que equivale aqui, a letra B, certo? Então, a gente já viu como é que calcula essa forma diretamente proporcional. O primeiro passo é você ver quantas partes ele tem, que no caso são 15 partes, que você somou 4, 5 e o 6, que são o número de partes que você vai dividir esse número. Dessas 15 partes, você precisa calcular quanto que equivale cada parte. Então, esse foi o nosso segundo passo. Nós dividimos aqui o valor total de 900 por essas 15 partes. Assim, nós encontramos quanto equivale cada parte. Sabendo disso, a gente só relacionou com a questão. Como a questão pede a menor das partes, a gente vê qual é a parte que tem o menor número. E a parte que tem o menor número é a parte que vai ter 4 partes. Então, fazendo isso, a gente multiplicou a quantidade equivalente a cada parte pela quantidade de partes que eu tenho. Fazendo isso, nós encontramos o valor de R$240 mil,
que é a resposta da questão. Certo? Tá entendendo? Tudo certo? Então, vamos para a próxima questão. Vamos para mais uma questão bem parecida com a que a gente já resolveu anteriormente. Essa questão ela diz o seguinte: em certo condomínio, o preço de um terreno é proporcional à sua área. Nesse condomínio, um terreno que vale R$120 mil foi dividido em 3 partes, uma com 500 metros quadrados, outra com 600 metros quadrados e a terceira com 900 metros quadrados. O valor da maior das 3 partes é de... Bom, vamos ver. Primeiro a gente sabe que o terreno ele vai custar 120 mil no total. Só que esse terreno ele vai ter que ser dividido em 3 partes, de acordo com a área. E essas partes são 500, 600 e 900. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver o valor de cada parte. Primeiro eu sei que eu tenho R$120 mil e eu vou dividir em áreas com 500 metros quadrados, 600 metros quadrados e 900 metros quadrados. Então, no total, a área desse terreno vai ser esse somatório aqui, E aí eu vou calcular. 500 mais 600 é 1.100. Quer ver, Vamos calcular aqui, 500 mais 600. Vou repetir os zeros e 5 mais 1 é 11. E aí, 1.100. E aí, esse 1.100 eu vou adicionar a esses 900. E aí, somando aqui, com os 900, nós vamos ter, 1 mais 9 é 10, fica o 0 e vai 1. 1 mais 1, 2. Eu vou ter 2.000 metros quadrados. Então, esses R$120 mil vão ser divididos por R$2.000, para que eu veja qual é o valor do metro quadrado. Certo? Então, o primeiro passo foi identificar quantas partes que tem esse terreno. E agora, o segundo passo vai ser dividir aqui, os 120 mil por esses 2.000. Aqui nessa divisão, a primeira coisa que a gente faz é cortar os zeros, porque ele está repetido nos dois lugares. Corto o 0 e corto o outro 0 também. E aí vai ficar, 120 dividido por 2. Então, qual o número multiplicado por 2 que vai dar 120? Vamos separar aqui, Vamos separar o 12 e dividir. 12 dividido por 2 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 2 é o próprio 12. E aí vai restar o quê? Vai restar esse 0. E aí o número multiplicado por 2 que dá 0 é o próprio 0. E aí eu coloco o 0 aqui. 0 vezes 2 vai dar o 0. Pronto, resolvemos. Então, esse valor aqui de 60, ele equivale ao quê? Ele equivale ao preço do metro quadrado. Então, o valor da maior das 3 partes vai ser a parte que tem o maior metro quadrado. Então, entre 500, 600 e 900 é a parte com 900, porque 900 é maior que os outros. Então, a maior parte vai ser a parte com 900. E aí eu faço essa multiplicação. Eu pego 900 e eu multiplico pelo 60, que é o valor de cada parte. E aí eu faço essa multiplicação. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0 também 0. E 0 vezes 0 também 0. E aqui eu faço também 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. E 6 vezes 9, 54. E aí aqui, eu somo aqui, fica 0, 0, 0 e 54. Então, esse é o valor da parte com 900 metros quadrados, 54 mil, que equivale aqui, à letra C. Certo? Foi bem simples, né? Basta que você faça essa organização em passo a passo. Primeiro passo é identificar quantas partes no total tem, depois dividir o valor total por essa quantidade de partes e, por fim, multiplicar o dado que ele pede. Aqui, nesse caso, o maior das 3 partes você multiplica pela quantidade que equivale ao preço de cada uma dessas partes, certo? E aí, assim, a gente fechou essa questão. Vamos para a próxima. Gostou dessa resolução? O que você está achando desse vídeo?
Diz aqui nos comentários. Não esquece também de se inscrever, porque eu vou continuar fazendo questões para esse concurso. Vamos continuar, né? Essa questão é uma questão bem simples, de grandeza diretamente proporcional, e você vai entender o porquê. Aqui ele diz o seguinte: Dona Júlia costuma gastar 2 kg de feijão ao fazer feijoada para 15 pessoas. Mantida esta proporção, a quantidade de feijão necessária para fazer a feijoada para 21 pessoas é... Bom, aqui a gente vai fazer, quem cozinha deve saber. Quanto mais pessoas tem, mais ingredientes você vai precisar, né? Então, nesse caso, quanto mais pessoas vão comer, mais feijão eu vou gastar, né? Então, essas duas grandezas, enquanto uma aumenta, a outra aumenta também. Então, elas são diretamente proporcionais. A gente já identifica isso. Identificado isso, o que a gente faz? A gente vai organizar os dados. Ele diz que Dona Júlia costuma gastar 2 kg de feijão para fazer uma feijoada para 15 pessoas. Então, a gente separa essas grandezas em duas colunas. A primeira é a quantidade de feijão e a segunda é a quantidade de pessoas. E assim a gente vai organizando os dados. Eu sei que com 2 quilos ela faz uma feijoada para 15 pessoas, mas com quantos quilos ela vai fazer essa feijoada para 21 pessoas? E é isso que a gente vai calcular. Você organiza dessa forma. Você sabe que com 2 quilos ela faz para 15 pessoas, e a quantidade que eu quero descobrir, que é a quantidade de feijão, eu chamo de X, porque eu não sei. E eu sei que o X ele vai ter que ser suficiente para fazer a feijoada para 21 pessoas, por isso que eu relaciono X com 21. Organizando dessa forma, você faz o quê? Você resolve essa regrinha de 3, tá? E como que a gente resolve a regrinha de 3? Você faz a multiplicação cruzada. Você vai multiplicar aqui, ó, o x pelo 15. Então, vamos ter 15 vezes x, que é 15x. E você iguala a essa outra multiplicação cruzada aqui, ó, que é 21 vezes 2. 21 vezes 2 é 42. Ó, 21 vezes 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 21 vezes 2, 42. Aqui eu esqueci do x, ó. Aqui vai ser 15x igual a 42. E para eu encontrar o x, basta que eu deixe ele isolado. Então, eu sei que o x vai ser igual ao 42 dividido por 15. Por quê? Porque o 15 ele estava multiplicando pelo x desse lado. Vou apagar que ficou muito ruim essa escrita. Aqui, ó, eu tenho 15x. O 15 ele estava multiplicando por x desse lado. Como ele vai passar para o outro lado, ele tem que passar com a operação contrária. Então, ele vai passar dividindo. E aí, fazendo essa divisão, eu vou encontrar o valor de x, que é o que ele pede na questão. Então, vamos fazer a divisão, né? Vou fazer a divisão aqui, ó. 42 dividido por 15. Aqui eu sei que o número que multiplicado por 15, que vai dar próximo, igual ou menor que o 42, vai ser o 2. Por quê? 2 vezes 15 vai ser 30, certo? Fazendo isso, eu subtraio e aqui vai sobrar 12. 12 é menor que 15, então não dá para dividir. O que eu faço? Eu uso um artifício matemático. Eu incluo um zero aqui e eu incluo uma vírgula aqui, certo? Para que eu possa conseguir resolver. Agora sim, agora eu tenho 120. 120 é maior que 15 e eu consigo fazer essa divisão. E o número que multiplicado por 15, que vai dar 120, é 8. Vamos checar? Ó, 15 vezes 8. Eu tenho aqui, ó, 8 vezes 5, 30. Fica, 40, viu? Eu vi que esse aqui ficou muito lá em cima. Eu vou descer um pouco para a gente fazer de novo, tá? 15 vezes 8 vai dar o quê? 8 vezes 5, 40. Deixa o 0 e vai o 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Comprovado. 8 vezes 15, então, é 120. E a resposta aqui, ó, o x vai ser, então, 2,8, ó, que é o resultado dessa divisão, de 42 dividido por 15.
Então, a gente encontrou que o x é 2,8 quilos. Ou seja, a quantidade de feijão que eu preciso para fazer uma feijoada para 21 pessoas é 2,8, que corresponde aqui, ó, à letra B. Certo? Deu para entender bem? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E vamos seguir. Bom, essa questão é uma questão um pouco mais trabalhosa, exige um pouco mais de atenção, mas ela também é simples. Vamos ver. Ela diz o seguinte: Mônica, Vera e Jair são pediatras em um mesmo hospital. Em uma determinada semana, a razão entre o número de pacientes atendidos por Mônica e por Vera foi de 2/3. E a razão entre a quantidade de pacientes atendidos por Vera e por Jair foi de 6/5. Na citada semana, Mônica atendeu 36 pacientes. A quantidade de pacientes atendidos por Jair nessa semana foi... Bom, vamos começar essa questão separando os dados. O primeiro dado que ele me fala é a razão entre o número de pacientes atendidos por Mônica e por Vera. O que é a razão? A razão é sempre a divisão entre dois valores. Nesse caso, é o número de pacientes. Então, aqui, ó, eu tenho o número de pacientes atendidos por quem? Primeiro, ele diz que é por Mônica. Então, número de pacientes atendidos por Mônica. E aí, eu vou dividir pelo quê? Pelo número de pacientes atendidos por Vera, certo? Porque essa razão, ela sempre vai representar uma divisão, e essa divisão tem que seguir a ordem dada no texto. Como ele diz que é entre o número de pacientes atendidos por Mônica e por Vera, eu faço isso, divido a quantidade de pacientes por Mônica pela quantidade de pacientes por Vera. Essa é a razão. E ele me diz que essa razão é de 2/3. Então, eu posso igualar isso aqui, ó, a 2/3, que é o valor equivalente a essa razão. Pronto, esse é o primeiro dado que eu vou separar. Depois, ele me dá uma outra razão. Ele fala a razão entre a quantidade de pacientes atendidos por Vera e por Jair. E aí, eu separo da mesma forma. Número de pacientes atendidos por Vera, e essa razão é entre esses pacientes atendidos por Vera e os pacientes atendidos por quem? Por Jair, certo? Ó, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser 6/5, ou seja, 6 dividido por quinto, certo? Assim é que se organiza os dados quando ele diz que é uma razão, certo? Essa última razão foi a razão entre a quantidade de pacientes atendidos por Vera e por Jair. E essa razão é igual a 6/5. Pronto, organizamos os dados. Desses dados, ele fala o seguinte: aqui eu não sei nem os pacientes por Vera, nem por Mônica, nem por Jair. Mas na questão ele me fala aqui que nessa semana a Mônica atendeu 36 pacientes. Então aqui, ó, no lugar de colocar número de pacientes atendidos por Mônica, eu posso botar o 36. Então vamos pegar isso aqui e colocar aqui embaixo. Então, aqui, ó, eu vou escrever só Mônica, tá? Mônica sobre Vera, né? Que o número de pacientes por Mônica sobre Vera é igual a 2/3. Só que no lugar dos pacientes atendidos por Mônica, eu vou botar já o valor. E o valor aqui, ó, é 36. Então, eu já substituo e coloco o 36. E aqui, basta que eu encontre os valores de pacientes atendidos por Vera. Eu vou chamar isso aqui só de V, tá? Só para simplificar. Então, aqui, ó, isso aqui é V. O número de pacientes atendidos por Vera eu chamei de V. E o número de pacientes atendidos por Mônica a gente viu que é 36. Por isso que está 36 sobre V igual a 2/3, que é a razão entre esses dois números. E aí, primeiro, eu descubro, então, o número de pacientes atendidos por Vera. Como que eu faço isso? Faço a multiplicaçãozinha cruzada aqui, ó. Quando eu tenho a igualdade entre duas frações, eu posso fazer a multiplicação cruzada. Eu multiplico V por 2, fica 2V, e eu igualo a essa multiplicação cruzada aqui, ó, 36 vezes 3. Vamos ver aqui quanto que é esse 36 vezes o 3.
Aqui eu tenho, ó, 3 vezes 6, 18. Deixo o 8 e vai 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Então, 36 vezes 3 é 108. Só que eu quero o valor referente a Vera, né? Então, eu isolo o V e eu digo que é igual a 108 dividido por 2. Por quê? Porque eu tenho 2 vezes o V. Esse 2 eu passo para o outro lado dividindo. E aí eu faço essa divisãozinha aqui. Vou fazer aqui em cima, ó, 108 dividido por 2. E aí eu faço. O 1 não dá para dividir por 2, então eu junto ele com o 0. Vai ficar 10. 10 dá para dividir por 2, que vai dar 5. 5 vezes 2, 10. E aqui, ó, vai sobrar o quê? Vai sobrar esse 8. Qual o número multiplicado por 2 que vai dar 8? Vai ser o 4. Que 4 vezes 2 vai dar 8. Então, aqui eu vou finalizar essa divisão. Então, eu tenho que o V vai ser igual a 54, que é a divisão de 108 dividido por 2 é igual a 54. Então, o número de pacientes atendidos por Vera é 54. E por que que isso é importante? Isso é importante porque eu posso jogar aqui nessa outra equação para encontrar o número de pacientes atendidos por Jair, que é o que a questão pede, né? Então, vamos lá. Aqui, eu já sei que o número de pacientes por Vera é 54 e eu quero descobrir o número de pacientes atendidos por Jair. Eu vou chamar aqui o Jair de J, tá? Para simplificar. E aí, eu faço essa relação. Então, vou fazer aqui essa relaçãozinha. Essa relação agora vai ficar 54 sobre J vai ser igual a 6 sobre 5. E aí, o que a gente faz? Quando tem a igualdade entre duas frações, faz a multiplicação cruzada, ó. Eu multiplico J por 6, que fica 6J, igual a 54 vezes 5, ó. 5 vezes 54. Vamos ver quanto é. 54 vezes 5 é 5 vezes 4, 20. Deixa o 0 e vai 2. 5 vezes 5, 25. Mais 2, 27. Então, aqui eu tenho que é 270, certo? E agora, o que eu faço para finalizar? Eu tenho que isolar o J, que é o valor que eu quero descobrir. Para isolar, eu passo o 6 para o outro lado, certo? Esse 6 ele estava multiplicando aqui pelo J. Então, ele vai passar para o outro lado com a operação contrária, ou seja, vai passar dividindo. E aí, para descobrir a quantidade de pacientes, basta que eu faça essa divisão. Vamos fazer a divisão aqui em cima. 270 dividido por 6. Aqui, ó, eu junto 2 com 7, 27. 27 dividido por 6. O número multiplicado por 6, que vai dar próximo aqui do 27, vai ser o 4. Porque 4 vezes 6, 24. E aqui, ó, vai sobrar 3, né? E aí eu desço 0. Descendo o 0 vai ficar 30. 30 dividido por 6 vai ser 5. Por quê? Porque 5 vezes 6 vai dar o próprio 30 aqui, ó. E aí pronto, consegui fazer essa divisão. Ficou bem apertado aqui, mas foi o espaço que tem aqui para construir. Mas deu para acompanhar, né? Então, aqui eu tenho que 270 dividido por 6 é 45. E esse é o resultado. Eu encontrei que o J, que é o número de pacientes atendidos por Jair, é 45, que equivale aqui, ó, à letra B da questão. Certo? Deu para entender? É uma questão simples, basta que você vá organizando os dados e resolvendo passo a passo, tá? Então, vamos para a nossa última questão de grandeza inversamente proporcional. Nessa última questão, ele não deixa explícito que é uma grandeza inversamente proporcional, mas pela sua interpretação, você tem que entender que é. Porque, vamos ver aqui, você vai ver. Aqui ele diz o seguinte: certa obra da prefeitura foi realizada por 6 operários em 30 dias. Se tivesse contratado 10 operários para realizar a obra, teria levado... Aqui eu tenho, ó, o número de operários e o número de dias que ele levou para realizar a obra. Você compreende que quanto mais operários eu tiver, mais rápido vai ser a obra? Você entende isso?
que eu vou ter mais pessoas trabalhando. Quanto mais pessoas trabalharem, mais rápido vai ser o serviço. Então, os dias para realizar a obra vão ser menores. Então, aqui, ó, quanto mais operários eu tenho, menor serão os dias que eles vão levar para realizar essa obra. Ou seja, essas duas grandezas, ó, pelos sinais aqui, dá para ver que elas são inversamente proporcionais, que enquanto uma aumenta, a outra diminui. Pensando nisso, nós vamos organizar agora os dados. Ele diz que 6 operários fazem o trabalho em 30 dias. Novamente, você separa em operários, em duas grandezas, né? Você separa aqui a tabela em duas grandezas. Uma tabela de operários e a tabela de dias. Já vou deixar assim, né? Então, aqui, nessa tabela, vou botar aqui os operários, que são 6. E aqui do ladinho, eu vou botar quantos dias que eles levaram para realizar a obra, que são 30. E agora, ele quer saber que se ele tivesse contratado 10 operários, quantos dias que teriam levado a obra. Montando assim, eu montaria, se fosse grandezas, diretamente proporcionais. Só que como elas são inversas, você precisa, além de montar, você precisa trocar essa ordem aqui, ó, certo? Então, isso aqui não pode ficar assim, ela tem que ficar dessa forma aqui, ó. O 6 e o 10 permanecem iguais e você só troca essa ordem aqui, ó. No lugar do 30 fica o x e no lugar do x fica o 30, certo? Você sempre vai fazer essa relação dessa forma quando for grandeza inversamente proporcional. Você precisa trocar essa ordem em uma das colunas, certo? Trocando a ordem, agora sim você resolve. Resolve de maneira cruzada aqui, ó, como a gente já aprendeu. Aqui eu faço 10 vezes x, que é 10x, vai ser igual a 30 vezes 6. 30 vezes 6 vai dar 180. Ó, 30 vezes 6 vai dar o quê? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. 180. E agora, para descobrir, basta que eu isole o x. O x vai ser igual a 180 sobre o 10, porque o 10 que estava multiplicando aqui foi dividindo para o outro lado. Fazendo 180 sobre 10, basta que eu corte aqui o 0 com o 0. 18 dividido por 1 vai ser o próprio 18. Então, eu já vi aqui, ó, o resultado. O resultado é que, se ele tivesse contratado 10 operários, ele realizaria a obra em 18 dias, que é totalmente coerente, né? Porque ele aumentou o número de funcionários, então ele diminuiu o número de dias, certo? Totalmente com sentido, né, essa questão? E essa é a resposta, essa é a resolução, certo? Gostou dessas questões? O que você achou dessa aula? Diz aqui para mim nos comentários. Fala se você teve alguma dúvida. Peço também que se inscreva no canal, porque eu vou continuar dando mais aulas para esse conteúdo do IBGE, para essa prova de recenseador, para que você se prepare da melhor forma possível. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula.